Nessa semana começamos a leitura de um novo livro da Torá, o quarto livro do Pentateuco, conhecido como livro de Números, porque ele nos traz algumas vezes o censo, recenseamento do povo de Israel, o número de judeus pertencente a cada uma das 12 tribos, etc. E a primeira parashá desse livro, que leva também o nome do livro em hebraico, Bamidbar. Bamidbar significa no deserto, nos fala sobre instruções divinas para Moshe repassar ao povo judeu quando eles se encontravam no deserto. Interessante que essa parashá de Bamidbar, eles estavam no Midbar Sinai, no deserto do Sinai, essa parashá sempre é lida, a data de leitura, o período, a época de leitura dessa parashá durante o ano sempre ocorre antes da festa de Shavuot. A festa de Shavuot marca a outorga da Torá, o momento especial no qual Deus nos concede a Sagrada Torá. Então essa parashá de Bamidbar com certeza está relacionada a essa data e a esses acontecimentos, uma vez que não é por acaso que assim foi instituído e assim foi programado para que essa parashá, essa porção sempre fosse lida antes da festa de Shavuot. E se nós buscarmos uma indicação, uma associação do conteúdo da parashá com a festa de Shavuot, com a entrega da Torá, nós podemos encontrar isso justamente num versículo que nos fala sobre as contagens dos judeus, nos fala sobre os números de pessoas de cada tribo, o número de familiares, o número de cada um dos membros das respectivas famílias que pertenciam às tribos. Interessante, quando a Torá se refere à tribo de Levi, e mais especificamente na tribo de Levi, aos Koanim, os sacerdotes, aqueles que eram descendentes de Aharon, Aharon HaKohen, o sumo sacerdote era Aharon, o irmão de Moshe. Então nós encontramos na nossa parashá um versículo que nos diz: Eile toldot Aharon Moshe, essas são as descendências de Aharon e de Moshe. Mas curioso e interessante que na sequência a Torá menciona os nomes dos filhos dos descendentes, porém apenas dos filhos de Aharon, e não inclui aqui os filhos de Moshe. Mas no cabeçalho, na apresentação, no versículo anterior, a Torá nos alerta, nos diz que ela vai apresentar em seguida as descendências, os filhos de Aharon e de Moshe. Mas na prática acaba mencionando apenas os filhos de Aharon, os filhos naturais de Aharon e não os de Moshe. Daqui os nossos sábios derivam um grande aprendizado, uma importante mensagem. Se fala que desse versículo da Torá nós aprendemos que Kol hamelamed et ben havero Torá male alav hakatuv keilu yelado. Todo aquele que ensina a Torá ao filho do seu amigo, seu parente, é considerado como se ele mesmo tivesse concebido essa criança, esse jovem, trazido ele ao mundo, como se ele próprio fosse o pai dessas crianças, desses jovens. Então a Torá nos diz o que está acontecendo aqui. De fato, a Torá faz uma apresentação e nos diz que na sequência ela vai nos dizer quem são os filhos de Aharon e Moshe. Na prática, como nós dissemos, só aparecem os filhos de Aharon. Por quê? O esclarecimento disso é, uma vez que Moshe se dedicou a ensinar Torá para os seus sobrinhos, para os filhos de Aharon, de uma forma especial. Moshe ensinava a Torá para todo o povo, mas de uma forma especial ele adotou os filhos de Aharon, os seus sobrinhos. Deve ser que eles tinham ou um jeito, uma capacidade especial para tanto, um potencial especial. De qualquer forma, Moshe, o tio Moshe Rabbeinu, se dedica de forma especial, com abnegação, para ensinar Torá, para transmitir os ensinamentos bíblicos para eles, para os seus sobrinhos, filhos de Aharon. Então, por mais que eles eram apenas os seus sobrinhos, não eram seus filhos naturais, porém, uma vez que ele se dedicou a ensinar Torá para eles, é considerado
pelo versículo bíblico como se ele fosse o pai das crianças, como se ele fosse o pai desses jovens, como se ele tivesse concebido-os, como se ele tivesse trazido eles à luz do mundo. Daqui vem esse aprendizado especial do poder criativo da Torá, do poder transformacional da Torá, o poder imenso que a Torá tem. Inclusive, o Zohar HaKadosh, a obra mística da Kabbalah, de autoria de Rabbi Shimon Bar Yochai, nos diz que a Torá serviu como planta mestra de Deus, como o projeto para criar o mundo. Portanto, o mundo foi criado a partir da planta mestra que é a Torá. Uma vez que a Torá é a planta do projeto de criação, assim continua o Zohar e diz, assim como Deus criou o mundo, olhando para a Torá, da mesma forma quando nós nos aprofundamos na Torá, quando nós estudamos Torá, nós também temos um poder de criação. Esse poder de criação está embutido dentro da Torá. Foi através da Torá que Deus criou o mundo, e através do estudo da Torá, da nossa parte, nós também temos o poder de criar gente e pessoas, de influenciar e impactar de tal maneira as pessoas, a sua índole, a sua moral, os seus valores, os seus conceitos, influenciando isso para a vida toda. E isso é algo tão fundamental que é como fazer a pessoa renascer, como concebê-la, trazê-la para o mundo. Por isso, aqui é considerado que Moshe é como se fosse ele também. Essas são as descendências de Aharon e de Moshe. De Aharon porque ele era o pai natural dessas crianças, desses jovens, mas também de Moshe, que ele passa a ser considerado como o pai dessas crianças, uma vez que ele ensinou Torá para elas, e isso faz com que ele seja considerado o pai como aquele que trouxe elas ao mundo. Daqui nós vemos o grande poder que existe na Torá, esse poder criativo, que a Torá cria uma nova imagem, uma nova existência. Talvez uma pessoa era assim até antes de estudar a Torá, e através do estudo da Torá, uma vez que a Torá é divina, há um efeito transformacional que faz a pessoa, dá a possibilidade da pessoa até se reinventar, se recriar, criar algo novo, alguém novo, se tornar uma outra pessoa, uma pessoa bem melhor do que ela era. Como nós dissemos, essa parashá não é por acaso que sempre é lida antes da festa de Shavuot, da entrega da Torá, para nos destacar e realçar a importância e o alcance da Torá, o que a Torá é capaz de produzir, que através dela nós podemos renascer, nós podemos ou fazer renascer uma pessoa, revivê-la, dar uma nova vida, uma nova dimensão de vida para nós mesmos e para aqueles que nós ensinamos.